É bom estar com você. Eu estive na Carolina falando lá. E então da Carolina eu dirigi até Kentucky. De Kentucky eu dirigi para casa por um dia na segunda-feira e depois dirigi até aqui. Então estou sentindo falta de casa. Mas este é um lugar agradável e sabe o que eu gosto aqui? Eu vi as estufas. Eu amo jardinagem. Mais do que você pode imaginar, eu amo jardinagem. Quando estou estressado, eu vou para o meu jardim. Todo o estresse vai embora. Eu fui certificado na Noruega, em uma universidade lá, em jardinagem orgânica. E minha esposa e eu, nós fazemos muita jardinagem. Você não vai acreditar. Por exemplo, como você planta um tomate? Você acha que é fácil? Não, não. Isso. Parece simples, mas não é tão simples quanto as pessoas podem pensar. Se esta é a sua planta de tomate, e estas são as raízes, e esta é a planta, as pessoas colocam as raízes no chão. Nós não cavamos um buraco para baixo. Nós cavamos um buraco horizontalmente. Colocamos o tomate assim no chão. E então dobre um pouco e só a ponta fica para fora. Dentro de uma semana vai desenvolver raízes por toda parte. Vai bombear muito suco para a planta. Então, você obtém uma planta forte e então, quando a planta cresce, depois de plantar, eu coloco papel ao redor. E então, aparas de grama ou feno ou palha. Mas aparas de grama são a melhor escolha. Como 4 polegadas de espessura ao redor do tomate só. Não toque no caule, não toque na planta. Deixe um pouco de espaço para o ar ao redor. E isso é o que acontece. Nós trabalhamos quando plantamos e trabalhamos quando colhemos. Nós nunca trabalhamos Nós não precisamos capinar porque aquelas aparas em cima do papel não deixam a luz passar. Então não há ervas daninhas de jeito nenhum. E em julho e agosto, quando temos seca e calor, a terra está toda rachada, está toda seca. Nós nunca regamos. Se você levantar um pouco o papel e as aparas, está úmido e macio, porque não evapora. Nós nunca regamos, nós nunca capinamos. Não é legal. Cada planta de tomate tem cerca de 45 a 50, às vezes 52 tomates grandes. Em cada planta, eu continuo colhendo e eles continuam crescendo e nunca acaba. Eu tenho 40 plantas de tomate. Todo sábado eu levo 3, 4 caixas para a igreja e as pessoas se servem de graça. E então, por volta de outubro, a planta é grande, não tem muitas folhas. Na parte de baixo, elas estão amarelas e mortas, só na parte de cima. E algumas flores, tomates pequenos. Eu tiro a planta da corda e deixo cair no chão como uma corda, até que a parte de cima chegue ao chão, como se eu tivesse acabado de plantar um novo tomate. Cubra com terra em uma semana. Ela tem raízes por toda parte e começa tudo de novo. Até novembro eu tenho tomates. E esse é apenas um exemplo simples de como fazer jardinagem. Mas eu acabei. Se te dar uma dica, eu poderia falar sobre jardinagem por uma semana, dia e noite. Como você se livra das pragas, como você se livra disso, como você faz aquilo, como você cura o fungo, tudo natural. Eu nunca pulverizo, nunca uso nenhum químico, nenhum veneno, tudo natural. É simplesmente incrível. Eu tenho fotos. Minha alface é tão grande que consigo segurá-la com os 2 braços. Tomates, tudo. Natural. Ok, vamos orar e começar. Pai no céu, agradecemos muito pelo privilégio de estar na sua presença. E Pai, confessamos que não há nada que possamos fazer para mudar nossos corações. Então oramos para que você venha com seu Espírito e oramos para que você seja aquele que fará a mudança. Em mérito de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Ok. Então, vamos falar um pouco sobre oração. Este vai ser um seminário, 11 horas, sermão. Agora, no seminário, depois que falarmos, teremos cerca de 15 minutos no final para perguntas e respostas. Fique à vontade para fazer qualquer pergunta, porque se eu não gostar, eu não respondo, sem problemas. Ok.
Antes de começarmos, você levantou a mão sobre os tomates. Você queria perguntar algo? Eu não coloco muito fundo. Estou procurando a camada superficial do solo, o solo preto. Se você chegar na parte amarela, provavelmente não é bom porque está muito duro. Então, faço assim, mas eu vou longe. A questão toda é que quanto mais fundo você vai, mais o sistema radicular se desenvolve. E mais força a planta tem para bombear nutrientes para dentro dela. Uma raiz pequena não serve para nada. Você precisa de muitas raízes. Muitas raízes, planta saudável e forte. Deixo apenas a gorjeta, o resto sem folhas. A propósito, eu não deixo... Eles têm uma tendência a crescer muitos brotos. Eu os mato. Eu os arranco e deixo apenas 3 ramos principais. Todos os outros eu tiro. Quando eu descasco, eu não jogo fora. As cascas eu coloco em um saco plástico. Recipiente de plástico, não. De metal, não de aço. Recipiente de plástico, coloca água, cobre com o plástico preto, deixa no sol. Depois de 10 dias fica fedido. Cheiro ruim. Eu deixo por mais uns 2, 3 dias. Quando eu descubro não tem cheiro, então, eu pego essa água, misturo na proporção de 1:5, água e essa solução. E rego os tomates. Isso mata o fungo. Eu borrifo isso que mata todo o fungo de qualquer forma. Vamos orar. Eu poderia falar sem parar sobre agricultura. Eu amo isso. Nenhum fungo é meu inglês. Inglês, você tem que orar pelo dom de línguas porque eu não consigo ajudar. Ok, oração. Ouça com atenção. Como você explica que nós oramos e nós ainda lutamos. Se Deus nos ama, você acredita que Deus ama você. Se Deus te ama mais do que jamais poderemos entender. Se Deus tem poder para fazer qualquer coisa, nada é impossível. Ele pode mover montanhas, Ele pode ressuscitar os mortos. Se Deus te ama e Ele tem poder, por que nós lutamos? Essa é uma resposta, mas pense bem. Os discípulos vieram a Jesus e disseram: como você explica que nós oramos e os demônios não saíram? Jesus diz: sai com oração e jejum. E eles dizem: nós oramos. E provavelmente Jesus diz: não, você não faz. Porque Ellen White tem uma citação que diz: no ministério da cura, nosso Salvador passava a noite toda em oração. Você se lembra? E ela diz: nosso exemplo divino, passaria a noite toda em oração. Quanto mais nós, seres humanos, pecadores, pessoas, seres humanos, não deveríamos passar ainda mais tempo em oração se Jesus passou tanto? Ele não precisava de oração. Nós precisamos de oração. E ela diz: nós achamos que oramos, mas não oramos. Nós oramos orações. Curtas. Amém. Tchau. Agora deixe-me perguntar. Se seu filho ou sua filha estivesse envolvido em um acidente de carro e eles estão na sala de emergência e estão morrendo, estão totalmente quebrados, você diz: Senhor, por favor, esteja com meu filho, amém? Ou você realmente se esforça em oração? Você me acompanha? Não deveríamos, em uma verdadeira guerra espiritual, que Satanás e suas legiões, seus milhares de espíritos malignos, nos ataquem? Se Deus abrisse nossos olhos, saberíamos que vivemos durante a grande controvérsia e estamos lutando contra espíritos malignos. Não deveríamos orar. Não estamos equipados para lutar contra Satanás. Não temos poder para lutar contra Satanás. Nós achamos que oramos e os discípulos notaram como Jesus ora. E eles perceberam que não oram dessa maneira. Então eles disseram: ensine-nos a orar. Isso me diz que Pedro, João, Marcos e todos eles não sabiam como orar, porque se soubessem, não teriam dito: ensine-nos a orar. Essa é a razão pela qual Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo tem que interceder por nós, porque nem sabemos como orar. E nós achamos que fazemos. Não, nós não fazemos, porque a oração verdadeira tem respostas verdadeiras. E se não há respostas,
Isso significa que a oração não é real. Agora, não precisa ser a minha resposta da maneira que eu quero, mas a linha fixa diz para citar. E eu conheço essas citações de cor e as tenho na minha maleta. Fico feliz em fornecê-los a você, ela diz. Citação a cada. Oração sincera. Uma resposta virá para quantos? Uau! Essa é uma boa estatística. Resposta 100%. Não é legal. Para toda oração sincera, uma resposta virá. Então ela diz que seria um erro assumir que Deus responderá da maneira que queremos e no tempo que queremos. No entanto, se soubéssemos o fim desde o começo, escolheríamos o mesmo caminho. Você se lembra da citação? Basicamente, Deus vai responder, talvez um pouco diferente, mas Ele vai responder. Quantas vezes lutamos e não temos resposta? Pode ser que Ele tenha respondido, mas nós não ouvimos a resposta, porque não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus. Por que não conhecemos a voz de Deus? Porque não conversamos o suficiente. Por exemplo, minha esposa e eu estamos casados há 31 anos. Mas minha esposa e eu namoramos por mais 3 anos e meio. E eu a observei por muitos mais anos. Estamos conversando há uma eternidade. Nós conversamos sobre tudo. E ela sabe que eu sou um cara faminto. Eu posso comer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu posso comer o tempo todo. Eu estou sempre com fome. Se eu comer agora, 2 horas depois, estou com fome. E eu nunca engordo 1 quilo. Eu sei que não é justo, mas eu não me importo. Essa é a vida. Lide com isso. Esse é o ponto. A vida é a vida. Não há nada que você possa fazer a respeito. Eu quero ser mais alto e eu não sou. Eu não posso ajudar. Essa é a vida. Então, minha esposa sabe que eu preciso comer. Então minha esposa me liga a cada 2 horas. Querida, como você está? Estou bem. Você comeu? Eu disse, não, estou ocupado. Vai e pegue um sanduíche. Vá pegar um sanduíche, pegue algo. Você sabe que precisa comer. Disse, sim, eu vou fazer isso. 2 horas depois, querida, sinto sua falta, amo você. Você pegou um sanduíche? Eu disse, eu comi, mas estou com fome de novo. Faça uma pausa, vá e pegue um taco. Vá, pegar algo para comer. Ok. 2 horas depois, querida, sinto sua falta. Você comeu? Eu disse, cara, estou com fome de novo. Vá e pegue um sanduíche. Agora, quando eu vou para casa e dirijo, antes de chegar em casa, eu passo entre 2 montanhas e perco o sinal. Sem sinal. E de vez em quando eu tenho uma barra e depois nenhuma barra. E meu telefone toca e eu ouço, querido, sanduíche. Como eu sei que ela é minha esposa, eu conheço a voz, eu conheço a mensagem, porque eu ouço isso muito. Se você não conversa com Deus com frequência, você nunca vai conhecer a voz, você nunca vai conhecer a mensagem, você precisa passar tanto tempo com Deus a ponto de conseguir distinguir a voz dele de 1000 outras vozes. Isso exige relacionamento. Não há como se conhecer sem passar tempo juntos. Relacionamentos levam tempo. As pessoas vêm até mim e dizem, bem, eu rezei por 1 semana e Deus não falou comigo. Você quer ter um relacionamento e conhecer alguém depois de 1 semana? Eu te digo, você pode passar 20 anos com alguém e ainda assim não conhecê-lo. Você precisa passar todos os dias e faça disso um estilo de vida. Você não ora só quando precisa de ajuda. Você não ora só quando precisa que ele fale. Você ora o tempo todo. A oração, respiração da alma. Quantas vezes você respira? O tempo todo. Apenas pare de ler por 1 hora e me diga o que acontece. A oração, a respiração da alma. Você precisa orar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cessar. Então você começa a conhecer a Deus. Por que não confiamos em Deus? Nós oramos e duvidamos. E se Ele não responder, nós lutamos. Por que nós lutamos? Porque não confiamos nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele trabalha pela fé. Pela fé. Recebemos o que recebemos. Por que nós lutamos? Você não pode conhecer. Você não pode confiar em alguém que você não conhece. Você precisa conhecê-lo para poder confiar nele. Você me segue. Então, nós não confiamos nele porque não o conhecemos. Novamente, isso vai para a mesma coisa.
Relação de oração. Você me segue. Então essa é a razão pela qual os discípulos disseram: ensina-nos a orar. E Jesus começou, ele disse desta maneira. Ele não diz, essas são as palavras que você deve dizer. Ele diz desta maneira. Isso significa em grego que as palavras não significam que devemos orar aquela oração. Isso significa que devemos construir nossa oração sobre essa estrutura. Você me segue. Se você orar aquela oração e orar sem cessar, vamos supor que você ore por 2 horas. Eu falo rápido. Agora mesmo, eu tenho dificuldade em me controlar para desacelerar. Porque se eu fico empolgado, falo tão rápido que mesmo se eu falar em romeno, os romenos não conseguem me entender. Eu quero dizer isso. E, quando eu estava na Romênia, eles me diziam: desacelere, pastor, não conseguimos te acompanhar, você fala muito rápido. Eu poderia ir. Mas esse é o ponto. Se você dissesse a oração do Senhor tão rápido quanto eu falo e orasse por 2 horas, você diria cerca de 300 vezes. Isso é lavagem cerebral. Tipo, Ave Maria, você sabe, repetindo isso, Jesus não disse, não repitam as mesmas palavras que os pagãos. 200 passos para Cristo. Diga a oração, abertura do coração a Deus, como a um amigo. A oração não é uma fórmula que você repete. A oração é uma conversa, você me segue. Portanto, Jesus não disse, estas são as palavras. Ele disse desta maneira. Então, o que ele disse? Pai nosso que estás no céu, você se lembra? Santificado seja o teu nome. Ele diz, entre em suas portas com ações de graças, com louvores. Você começa a louvar o Senhor. Por que você começa a louvar o Senhor? Porque ele é orgulhoso e gosta de ser bajulado. É esse o caso? Não. Então, por que precisamos louvá-lo? Eu te digo por quê, precisamente porque há uma senhora que enviou uma carta para Ellen White e disse, eu não tenho fé, eu quero ter fé e eu luto. E Ellen White respondeu com uma carta diferente e disse, Deus deu todos uma medida de fé. E então ela diz, mesmo que ele tenha te dado a menor fé possível, como uma semente de mostarda, isso é pequeno. Você já viu uma semente de mostarda? Ah, eu já vi uma. Você sabe quão pequena ela é? Você mal consegue vê-la. E ela diz mesmo que Deus tenha dado a todos. Quantas pessoas significa todos? Todos uma medida de fé. Isso significa que Deus te deu também uma medida de fé. E se a sua fé for tão pequena quanto uma semente de mostarda, você pode mover montanhas. Você me segue? Portanto, você não pode dizer que não tem fé. Então, deixe-me completar isso. Uma semente de mostarda, Jesus diz, que cresce e se torna grande. 3, qual é o princípio daquela semente de mostarda? Tem que crescer. Como ela cresce? Você a rega, você a nutre, você me segue. A fé que é nutrida cresce. A fé que é deixada sozinha permanece apenas uma semente. Basicamente, Elenoide diz para a senhora, você precisa usá-la para que ela cresça. Você precisa cuidar dela. Você precisa atacar a fé. Você precisa atacar de forma positiva. E então Elenoide diz, e isso é importante, anote, cada resposta à oração, não importa quão pequena seja, porque senão você vai esquecê-las. Uma semana depois, cara, Deus respondeu a minha oração. Eu simplesmente não consigo lembrar do que... 1 ano depois, você não se lembra de nenhuma das orações respondidas. Diário. Escreva. Você não precisa escrever tipo 10 páginas, 2 palavras. Eu perdi meu passaporte. Eu orei, achei debaixo da mesa. E quando você lê essas 2 palavras, você se lembra de toda a história. Certo? Escreva. E então ela diz, quando você luta com sua fé, leia o que Deus fez por você no passado. E isso te dará fé para o presente. E então ela diz, não temos nada a temer, a menos que esqueçamos como Deus nos guiou no passado. Essa é a razão pela qual o Salmo 103 diz, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. Você me segue, então. Como você faz para crescer na fé? Você a nutre e a escreve, você me segue.
e fala sobre isso. Por que nós louvamos a Deus em oração? Porque quanto mais o louvamos, a propósito, ouça o que eu digo agora, o louvor tem que ser específico, não pode ser genérico. Você não pode dizer obrigado por tudo. Isso é bobagem. Você tem que ser específico. Obrigado por me proteger nesta viagem. Você não pode dizer perdoe meus pecados. Você precisa dizer perdoe-me por ser orgulhoso, perdoe-me por julgar meu irmão. A confissão. Que ser específica. Você não pode perdoar meus pecados. Você me segue. Você precisa confessar. Você precisa dizer seu pecado. Antes de realmente nomeá-lo, você não pode obter perdão por isso. O mesmo vale para o louvor. O louvor tem que ser específico. Obrigado por me proteger. Obrigado por você contar a história especificamente. Isso, louvor. Bem, quando você faz isso, quando você o louva especificamente por algo que ele fez, quando você o louva e agradece a ele, e agradece por suas promessas, mas você os nomeia, você os lê de volta para ele, você pega essa promessa de Isaías, eu nunca te abandonarei, e você lê a promessa do seu Senhor, que você sabe que Deus conhece essa promessa. Deus tem boa memória, ele não esqueceu a promessa. Ele não precisa que você o lembre da promessa, você precisa lembrá-lo da promessa. Porque quando você conta a ele o que ele fez por você no passado, quando você conta as promessas dele, isso nutre, reforça, faz crescer, rega a sua fé. E não é seguro pedir antes de ter fé, porque se você não tem fé, Deus não pode agir. Mas quando você traz louvores, e você traz promessas, e você traz milagres, o que ele fez por você no passado, quanto mais você o louva, mais sua fé cresce. E então é seguro pedir. Você me segue. Portanto, você começa a louvar isso, não porque Deus precisa ser bajulado. Eu gosto quando eles me bajulam. Ele não precisa, ele é incrível sem você. Mas você precisa disso. Você precisa desesperadamente reforçar, fortalecer sua fé. Havia um membro da igreja, 4 anos atrás, eu estava em Monterey, Califórnia, falando na convenção do ministério, e meu telefone toca. E ele estava vibrando, e eu estava pregando, e era um telefone novo. Eu comprei ele naquela semana, e eu não sabia como desligá-lo. Eu simplesmente não sabia. Então eu aperto aqui, e ele não desliga, ele ainda vibra. Então eu fiquei frustrado, tirei a capa, tirei a bateria, e foi isso. Ele parou de vibrar. Então eu pude pregar meu sermão. Eu terminei de pregar, coloquei a bateria de volta. Cara, 16 mensagens de voz e cerca de 22 mensagens de texto. Primeiro, ok. Segundo, terceiro, ruim. Terceiro, pior. Ele fica pior. Primeiro, pastor, por que você não atende meu telefone? Eu estou precisando. Último, eu te odeio, pastores. Você nunca responde. Você é preguiçoso. Você não se importa. Ele estava realmente ficando malvado. Então eu ligo de volta para ele. Qual é o problema? Por que você não atende quando eu ligo? Eu disse que estava pregando. Desculpe, eu não sabia. Claro. Se eu não atender, deixe uma mensagem. Quando eu terminar, eu te ligo de volta. Então eu disse, ok, qual é o problema? Bem, pastor, você sabe, minha esposa fez uma cirurgia há 2 anos no ombro e nunca cicatrizou. Sim, eu sei disso. Ela fez uma cirurgia e por algum motivo nunca cicatrizou. E ela vive com dor constante. E ela perdeu o emprego. E ele disse, bem, minha esposa perdeu o emprego. Ela vive com dor. Eu perdi meu emprego ontem. E você sabe, nosso neto de 3 meses morreu. Ele diz, por que Deus não responde? Ela perdeu o emprego. Eu perdi meu emprego. Eu tenho orado nos últimos 6 meses e continuo orando, implorando a ele por ajuda. Por favor, me ajude a conseguir um emprego. Por favor, me ajude a conseguir um emprego. Por favor. E quanto mais eu oro, pior fica. Porque ele não responde minha oração? Ele não me ama? E eu disse a ele, Natan, não, Deus não te ama. O que ele ama é a mim. Eu disse, então por que você me pergunta se ele te amasse? Eu o peguei, sabe, ele não me ama. Disse, não, ele não quer. Ah, sim, ele faz. Então por que você me pergunta? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Bem, eu sei que ele me ama, mas ele não responde a minha oração porque ele não gosta de você. Você tem olhos azuis? Você vê, eu tenho olhos verdes? Ele gosta de mim. Ele responde às minhas orações. Você está brincando. Eu disse, claro.
Que pergunta é essa? Por que ele não responde à minha oração? Deixa eu te perguntar, como você ora? Bem, eu peço a ele para curar minha esposa. E eu peço a ele para me devolver meu emprego. Não há oração para fazer, cara. Bem, ele não diz, lance sobre ele todas as suas necessidades. Natan, ele não diz, mostre a ele suas necessidades. Todos os dias, ele diz, lance sobre ele. Isso significa que, se você traduzir do grego, a palavra é lançar com poder. Tão longe que você não pode alcançá-lo novamente e pegá-lo de volta. Essa é a tradução. Quando você lança suas necessidades, você não fala sobre elas. Você as lança sobre ele e elas não são suas porque estão lá. Você não tem mais necessidades. Você lançou. Você pode seguir em frente. Agora é problema dele. E eu disse, você falou com ele nos últimos 6 meses sobre necessidades, mas você nunca as lançou para longe. A mesma palavra é usada quando eles lançam pedras contra Jesus. Eles não pegaram as pedras de volta. Eles deixaram as pedras lá. Você me segue? E eu disse, você fica de olho nos problemas. Você dê a ele os problemas e então mantenha seus olhos em Jesus, que te disse para não ficar focado nos problemas. Isso vai te deixar deprimido e isso vai diminuir sua fé a ponto de encolher, a ponto de você não ter fé. Eu disse, eu quero que você ore novamente hoje assim. Eu quero que você pense em cerca de 10 milagres que Deus fez por você. Bem, eu não consigo lembrar de nenhum. Isso é ruim. Se você me disser que não consegue lembrar de 10 coisas que Deus fez por você em uma vida inteira, isso é realmente ruim. Você está me dizendo que Deus nunca fez nada por você? Oh, não, eu não digo isso. Então louve-o por 10 milagres, mas eu quero que você conte a ele a história. Bem, ele não precisa, ele sabe. Eu disse, cara, por que você me chamou? Você me chamou para pedir conselhos e agora você não me obedece. Não me ligue de volta. Bem, eu realmente preciso de encorajamento. Eu disse, como? Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Isso é bobagem. Não vai ficar tudo bem. Você vai piorar. Satanás vai te matar. Ele te odeia. Ele é como um leão tentando te devorar vivo para te deixar desencorajado. Um cristão totalmente desencorajado. Um cristão totalmente inútil. Portanto, eu quero que você faça o que eu digo. Ore. E peça a Deus para te lembrar de 10 milagres, 10 orações respondidas. E não desista. Antes que ele refresque sua memória. Você faria isso? Ok, eu vou tentar. Não quero que você tente. Eu quero que você faça isso. Você faria isso? Certo, eu vou fazer isso. Bom, número 2. Eu quero que você vá à Bíblia. Encontre 10 promessas bíblicas e as leia em voz alta para Deus. Eu disse, qual é o objetivo disso? Apenas, faça isso. Pare de discutir comigo, faça isso. E então me ligue de volta e me diga se aconteceu algo. Apenas tente uma vez, não vai te matar. Ok, eu vou tentar. E então eu disse, número 3, então qual é o número 1, 4? 10. Ou qualquer que seja. Orações respondidas. Número 2, diga a ele de volta 10 promessas ou mais ou menos. Número 3, eu disse, ligue para alguém, um amigo, um inimigo, um vizinho, não me importa, que tenha guerras ou que esteja lutando. E diga a ele os 10 milagres e diga a ele as 10 promessas bíblicas. E então me ligue de volta e me diga o que aconteceu. Ele disse, bem, não, nada vai acontecer. Eu disse, apenas faça isso. Naquela noite eu orei por ele por muito tempo. Senhor, ajude-o a te conhecer. Ele não confia em você porque ele não te conhece. Ele se concentra nos problemas em vez de se concentrar em você. Em vez de passar tempo para saber quem você é. Quão maravilhoso se você nos deu Jesus. Não há nada. Como você não nos daria todas as outras coisas? Quer dizer, ele, o seu próprio filho, você não acha que é muito mais fácil te dar um emprego? Ele pode dizer, haja luz, acalme-se, e acontece. Mas dar seu filho, isso não é tão fácil. Isso foi muita dor. Se ele te deu seu filho, ele te dará um emprego, ele se importa com você. Então, eu disse, Senhor, ajude-o a te conhecer para que ele possa confiar em você. Ele pode saber que pode confiar em você e ter paz, não importa o que ele esteja passando. Eu orei muitas horas
De manhã ele me ligou às 6 da manhã. Ele disse, pastor, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse, apenas me diga e deixe-me decidir se eu acredito ou não. Apenas me diga. As pessoas vão e vão e vão, e então elas me contam a história. Eu não tenho tempo, apenas me conte a história. E então ele diz, bem, eu não confiei em você. Eu disse, nada, você apenas continua em frente. Bem, eu prometi, então eu fiz. Então eu comecei a pensar sobre isso. Orações atendidas. E eu me lembrei de uma ou duas, mas eu rezei, Senhor, renove minha memória. E quanto mais eu orava, mais eu começava a lembrar. E então eu comecei a contar de volta ao Senhor, Senhor, você se lembra quando eu estava nessa situação e estava me casando com minha esposa e eu orei. E então ele disse, Senhor, você se lembra quando nosso filho nasceu? E Senhor, você se lembra? E ele diz, pastor, quando cheguei à 3ª ou 4ª oração atendida, depois de vários meses de luta, comecei a sentir paz e alegria. Quando você fala sobre fé, você encontra paz porque passa tempo com a bondade de Deus. Isso te traz paz. E ele disse, quanto mais eu falava sobre milagres, mais percebia quão bom Deus é e que Ele nunca muda. E quão pouca fé eu tenho para duvidar dele. E que aquele que fez isso pode fazer de novo por mim. E é minha culpa que eu não o deixo trabalhar porque eu não tenho fé. E ele diz, quando comecei a ler os louvores, comecei a chorar e disse, perdoe-me pela minha falta de fé. E ele diz, por alguma razão eu parei de orar e comecei a cantar. Ele diz, eu não me lembro de ter cantado nos últimos 20 anos. E ele disse, eu instantaneamente, finalmente, depois de tantos anos, tive paz no meu coração. Quando você passa tempo com as promessas de Deus, você encontra uma paz que as pessoas não conseguem entender. Isso não faz sentido? Uma paz que ninguém pode tirar de você. E ele disse, eu liguei para um colega de trabalho que perdeu seu filho de 18 anos em um acidente de carro e sua esposa para o câncer. E eu o chamei, e ele disse, eu o chamei na noite passada. E eu disse, escuta, cara, eu quero te dizer que Deus é bom, isso é o que Ele fez por mim. E eu contei a ele todas as 10 histórias, e então eu contei a ele 10 promessas. Ele começou a chorar. E ele disse, Natan, você não sabe o que você fez? Ele disse, sim, eu te liguei. Ele disse, agora você salvou minha vida. O que você quer dizer? Bem, eu tinha minha arma carregada. Eu tinha minha arma aqui e estava pronto para puxar o gatilho porque não tinha razão para ficar. Eu perdi meu filho e perdi minha esposa. E ele disse, o telefone tocou. Então eu não puxei o gatilho e eu peguei o telefone e você me deu tanta força e eu simplesmente não entendo. Você perdeu um neto, perdeu seu emprego, sua esposa perdeu o emprego. Como você pode ser tão forte e ter tanta fé? E ele disse, pastor, eu estava envergonhado de mim mesmo. E ele me disse, você tem um Deus maravilhoso e você tem um bom relacionamento. Confie tanto nele. Quando você passar por provações como Jó, e ele disse, eu estava envergonhado de mim mesmo. E ele disse, eu salvei a vida daquele homem. Pastor, obrigado. E eu quero que você saiba, eu não sei como, mas agora eu realmente acredito que Deus vai agir. Eu tenho paz. Pessoal, você não vai à oração pedindo. Quando ele diz, entre em suas portas com louvores, há uma razão para isso. Você vai a Deus louvando. Ele merece nossos louvores. Se ele pudesse abrir nossos olhos por um segundo e nós víssemos como ele trabalha, nós o louvaríamos o tempo todo. E nós seríamos felizes, não importa o que passássemos. A gente só vai pulando, dançando e cantando. Até na chuva, cantando na chuva. Então, entre em suas portas com louvores. Não é seguro para você ir pedindo. Você precisa ir louvando. Na verdade, deixa eu te contar uma coisa. Não há nada que você possa dizer a ele que ele não saiba. Ellen White diz, abre aspas, Deus não precisa ser informado. Nossas orações não são para informá-lo. Ela diz que quando pedimos, damos a ele permissão para agir. Mas ele já conhece nosso problema. Antes de nascermos, ela diz, ele conhecia todos os nossos dias e todos os nossos problemas. Você não precisa dizer, isso é o que aconteceu. Claro, ele sabe.
É melhor passar tempo louvando do que passar tempo pedindo. E por alguma razão continuamos pedindo e nunca louvamos. E se você medir sua oração, pode passar 15 segundos pedindo. E o resto da oração, quero dizer, em louvor, e o resto da oração em pedidos. Ouçam, pessoal, você estaria mais seguro. Passando a maior parte da oração louvando. Você não precisa pedir. Você saberia que Ele sabe. E você teria paz. Ele sabe, Ele me ama. Ele cuida das flores. Ele vai cuidar de mim. Deus vai cuidar. Ele vai cuidar de você. Ele. Nunca falhou. Aqueles que dizemos, mas não acreditamos. Você precisa louvá-lo o suficiente para acreditar. Ok. Santificado seja o teu nome. O que significa santificado? Bem, significa santificar. Essa é a tradução. A palavra é agios, significa santificar. Agios em grego significa santificar. Bem. Como você poderia santificar Deus? A palavra ágio significa santo, desculpe. E hagiazo significa santificar. E a palavra ali não é agios. Santo é o seu nome. A palavra ali é hagiazo. Santifique o seu nome. É assim que se traduz palavra por palavra. Como você pode santificá-lo? Ele já é santo. Ele não precisa ser tornado santo. Então eu olhei para a tradução e fiz a gramática. Cuidado. E você traduz assim: deixe-me santificá-lo em mim, na minha vida. Deus é santo, mas as pessoas não o conhecem. Mas as pessoas conhecem você. Você é uma carta aberta para as pessoas. E Deus quer que você o santifique através do seu comportamento. Então as pessoas te veem e elas conhecem a Ele através de você. Você me segue? Deixe-me explicar um pouco. Eu estava na universidade. Na Romênia, no comunismo, naquela época, você não ia para a escola, se registrava, pagava a taxa, e era isso. Havia muito limitado. Uau, meu tempo acabou. Eram muito limitados. Uau, meu tempo acabou. Uau, eu vou me apressar para contar a história. O tempo passa rápido. Eu só conto essa história e estou feito, ok? Há um número muito limitado de assentos. Eles os chamam de assentos. Quando eu fui para a Universidade de Construção, havia 10 assentos e 987 alunos competindo por 10 assentos. Então não importa se você tirar 3.8, nota, se houver 10 pessoas que tiraram 3.9, você perdeu. Porque só há 10 assentos e você tem que estar entre os melhores. 10, se você for o 10 primeiro. Não importa quão bom você seja, você perdeu, porque só há 10 assentos disponíveis. Você me segue? Então, 7. Quase 1.000 alunos competiram e apenas 10 conseguiram entrar. Eu fui o quarto entre os 10. Louvado seja o Senhor. Foi um exame de 3 dias, 8 horas por dia. No primeiro dia, 8 horas de matemática, 2 horas de geometria, 2 horas de álgebra, 2 horas de trigonometria e 2 horas de cálculo. No dia seguinte, 8 horas de física. Física mecânica, física estática, física eletrônica e física nuclear. No dia seguinte, línguas. 2 horas de línguas romenas, 2 horas de composição, 2 horas de gramática e 2 horas de ortografia. Você me segue? 8 horas por dia, durante 3 dias, e você tem que estar entre os 10 melhores para conseguir entrar. Isso não é fácil. Então eu consegui entrar. Depois de alguns meses de aula, eles me chamam para o reitor e dizem: você está fora. Por quê? Eu tenho notas máximas. Eu nunca tirei um B na minha vida. Porque você nunca vem à escola aos sábados. Nós verificamos, você é um adventista, nós somos comunistas, nós não acreditamos em Deus. Eu disse, isso é problema seu. Se você não acredita, eu acredito. Neste país, se você faltar à escola por motivos religiosos, a lei diz que você é expulso sem direito a se matricular em nenhuma escola, pelo resto da sua vida. Esse foi o fim da minha educação. Se você faltou à escola porque estava doente, tudo bem. Se você faltou à escola porque dormiu, mas tudo bem.
Mas se você faltou à escola porque foi à igreja, fora, nunca mais poderá voltar a nenhuma escola. Você não tem direito de ir à escola na Romênia. Isso foi durante o comunismo. Então eles me disseram, nós te damos uma chance, somos generosos. Neste sábado, se você vier à escola, e a partir de agora, nós te perdoamos. Senão, você está fora para sempre. Agora, o que você faria? Não. Responda, eu não quero que você minta. Porque é fácil dizer, mas eu te digo, não é fácil fazer. Porque se o seu chefe te liga e diz sábado, se você não for trabalhar, você perde seu emprego, não é fácil. Porque você tem que pagar as contas. Você me segue? Então, o que eu fiz, como todo bom adventista, eu fui para casa e orei, Senhor, por favor, salve minha educação, por favor, por favor, por favor, por favor. E eu implorei, salve minha educação, por favor, por favor, por favor. E você sabe o que aconteceu? Nada. Deus não respondeu a minha oração. E quanto mais eu orava, mais miserável eu me sentia. E eu fiquei deprimido, desanimado, fiquei com raiva. Então eu liguei para o meu pai. Ei, eles querem me expulsar da escola porque eu não vou à escola no sábado. Bom, você não deveria ir, é sábado, você deveria ir à igreja, mas eu perco a escola e eu perco minha educação. Qual é o problema? Não é grande o suficiente. Eu perco a escola. Ele disse, bem, você ama Jesus? Eu disse, sim. Coloque todo no seu coração? Sim. Mais do que qualquer outra coisa? Sim. Ok, então você teve sua resposta. Eu o chamo de volta, pai, você não está claro. Certo, filho, você ama Jesus? Sim. Com todo o seu coração? Sim. Mais do que qualquer coisa? Sim. Essa é a sua resposta. Eu disse, não, eu perco a escola. Bem, você ama a escola ou Jesus? Eu disse, eu amo Jesus. Então, essa é a sua resposta. Eu disse, bem, mas por que perder a escola? Bem, filho, desta vez você tem que escolher. Você não pode ter os dois. Quem você ama mais? Eu disse, Jesus, você já tem sua resposta. Bem, isso não é fácil. Então você ama a escola? Vá para a escola. Perde Jesus. Pai, não dá para ter os dois. Ele disse, não. Desta vez você tem que escolher, como os 3 jovens. Você adora ou você vai para a fornalha ardente? Você tem que escolher. E então meu pai disse, há pessoas que são salvas. Há pessoas que morreram pelo sábado. Não importa se você é salvo ou se morre. Você tem que fazer uma escolha. Isso foi difícil. Ele não ficou enrolando. Ele apenas colocou isso lá para mim. E ele disse, pelo que você ora, que você vai salvar minha educação. Filho, você fez a oração errada. Eu disse, o que você quer dizer? Filho, você claramente não conhece Jesus. Eu disse, eu conheço sim. Não, você não conhece. Se você o conhecesse, você confiaria nele. Se você o conhecesse, saberia quão bom ele é e saberia que se ele quiser salvar sua escola, ele pode te salvar. Pai, este é um país comunista, governo comunista. Ninguém pode te salvar. Ele disse, filho, você claramente não conhece Deus. Se você o conhecesse, você nem mesmo oraria por educação. Você diria, Senhor, este é o problema. Eu deixo você sozinho. Faça o que quiser. Agora eu quero passar um tempo com você. Você passaria tempo louvando? Se você soubesse quão bom ele é, você nem mesmo lutaria. Você teria paz. Você apenas o louvava. Para quê? Ele disse, por sua bondade. Mas isso foi para mim genérico. E eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, bem, se você o conhecesse, saberia que isso aconteceria. Você apenas o louvava com fé. Ele estava falando bobagem. Ele disse, filho, fique ocupado louvando-o e me deixe em paz. Eu o chamei de volta. Eu disse, por que você não me ajuda? Por que você não se importa? E ele ficou realmente sério. Ele disse, filho, você se concentra demais em si mesmo. Ajude-me, ajude minha educação, ajude minha saúde. Eu tive pedras nos rins e eu orei para que Deus as removesse, mas ele não removeu. Remova minhas pedras nos rins, ajude-me com isso, minha saúde. Minha família, meu trabalho, minha escola. Filho, você se concentra demais em si mesmo. Na grande perspectiva, o que quer que aconteça com você não é importante. Você deveria esquecer de si mesmo. Você deveria se concentrar em Deus. Você deveria dizer, Senhor, essas pessoas comunistas não te conhecem. Não importa se eu conseguir a escola ou se eu perder a escola. Eu não vou orar pelas minhas necessidades. Eu vou orar para que essas pessoas te conheçam e tenham a chance de serem salvas. E meu pai disse, você está lá por uma razão, para um momento como este.
Deus te colocou lá, não por acaso. Nada acontece por acaso, filho. Todo dia as pessoas passam pela vida e nunca percebem que nada acontece por acaso. Deus te deu uma oportunidade de testemunhar por Ele e você se concentra na sua educação. Que vergonha para você! Eu te ensinei melhor do que isso, ele disse. Ele estava pregando, sabe? E ele disse, eu quero que você pare de orar pela educação. Esqueça a sua educação. Quem se importa? Se você terminar sua escola e morrer em um acidente de carro ou morrer de câncer, como a educação vai te ajudar se você perder sua salvação? Ele disse, eu quero que você ore para que Deus te use para ajudar essas pessoas a serem salvas. Ele disse, que vergonha, eu te ensinei melhor do que isso. Ele disse, faça o que você quiser. Eu vou orar por você. E ele desligou. Bem. Eu fui orar e eu o odiava, mas eu sabia que ele estava certo. Eu disse, Senhor, eu realmente estou lutando. Eu não estou disposto a perder a escola. Mas eu vou dizer isso. Foi realmente difícil. Mas você sabe, se você quer que eu perca a escola, me dê a força e a alegria para aceitar isso. E eu vou orar para que, já que as pessoas sabem que eu não vou à escola aos sábados, e eles sabem que eu sou adventista, e eles são todos comunistas, ateus, eu vou orar para que você me ajude a ser uma boa testemunha lá. Pessoal, enquanto eu orei várias noites, eu orei entre segunda e quinta, dia e noite, para que Deus salvasse minha educação. Nada aconteceu. No segundo, onde eu disse, estou disposto a abrir mão disso, me ajude a ser uma luz. Naquele momento, eu senti fortemente que Deus respondeu minha oração tão forte. Havia uma sensação de que Ele estava lá. E eu não preciso orar porque Ele sabe. E Ele me ouviu tão forte que eu tive medo de abrir os olhos. Eu estava com medo de que se eu abrisse os olhos eu o visse. E instantaneamente eu fiquei apenas em silêncio. Eu disse, preciso dizer algo. Você sabe disso? Apenas me ajude a testemunhar. E naquele momento eu tive paz e soube que ele estava lá. E eu fiquei em silêncio. Eu fiquei irritado. Eu me levantei e eu vou para a escola. E a senhora Radu, a secretária da escola, que estava no primeiro escritório, e o próximo escritório era do reitor. A secretária me diz, Goya, você realmente precisa vir aos sábados. Este é um governo comunista. Ninguém pode te salvar. Eles fazem o que quiserem. Eles podem te expulsar, eles podem te matar. Você só, como na Coreia, como em Cuba, não há nada que você possa fazer. Não, Deus pode te salvar. Eu disse a ela, senhora, Deus pode me salvar se Ele quiser. Meu ponto não é salvar minha educação. Meu ponto é representar Deus da maneira certa. E então eu contei a ela a história dos 3 jovens. Deus os salvou da fornalha ardente, mas eles estavam dispostos a morrer. Então escute, eu estou disposto a perder minha educação. Ela disse, você é pouco, você é fanático, vocês são extremistas, eu não sei quem pode te salvar. Este senhor voltou para a minha escola naquela noite, na quinta-feira. Eu nem orei pela minha educação. Eu orei para que Deus me fizesse uma luz e que Deus lhes desse uma chance. Sexta-feira de manhã, meu último dia de escola, eu vou para a escola e assim, Radu, a secretária, vem até mim. E ela é como a bandeira da Romênia. Ela é amarela, azul e amarela, sabe? E vermelha. Você conhece o presidente? Você conhece o Ceausescu? Ele disse, sim, eu o vejo na TV todos os dias. Não. Você é amigo do presidente? Eu disse, você está louco. Quer dizer, aquele cara era um ditador. Ele matou milhões de pessoas. Ninguém conseguia se aproximar dele. Como eu poderia conhecê-lo? Ele disse, você tem certeza de que não o conhece? Eu disse, não. Você tem alguém no governo próximo a ele? Parentes, amigos? Ele disse, não. Tudo que eu sei sobre o governo, quando eu não tenho dinheiro para comprar flores para minha esposa, eu vou em frente ao palácio. Eles têm milhares de rosas. Eu só pego uma rosa de graça e dou para minha esposa. Isso é tudo que eu sei sobre o governo. Ela diz, Pavel, você não sabe o que aconteceu, sabe? Eu disse, não. O que aconteceu? Hoje, Ceausescu deu um decreto, uma lei. A partir de hoje, em todo o país, não haverá escolas aos sábados.
Ela diz, ele falou na TV de manhã e disse que precisamos salvar a economia. Todas as escolas devem estar fechadas aos sábados. Dessa forma não há luz, não há aquecimento. Ajudamos um pouco a economia. E ela diz, se essa lei tivesse vindo na semana que vem, você teria saído para sempre. E ela diz, isso é inacreditável. Eu disse, senhora, eu te disse que existe um Deus. E ela diz, agora eu acredito. Pessoal, quando você se foca em si mesmo, Deus não pode trabalhar por você. Quando você se foca nele, ele não pode trabalhar por você. Você precisa esquecer de si mesmo. Se você se foca tanto em si mesmo, você é egoísta. Egoísta? Você precisa esquecer de si mesmo. E quanto mais você se foca nele, mais ele pode trabalhar por você. Você me segue? De qualquer forma, nosso tempo acabou. Há cerca de 5 minutos. Não. Você disse, eu tenho mais 5 minutos. Então, eu tenho quanto? 50 minutos. Nós temos tempo. Eu te entendi. Você está em apuros. O seminário de oração leva cerca de 12 horas. Nós não temos 12 horas, mas faremos o que pudermos esta semana. Ok? Ok. Então, pessoal, quando estamos egoístas e focamos na nossa saúde, nas nossas necessidades, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos problemas, não estamos agindo como Jesus. Você não o vê orando por ele? Uma vez em seu ministério no jardim, ele orou para que Deus removesse o cálice. E Deus não respondeu aquela oração. Ele não veio por ele. Ele veio pelos outros. Quando estamos egoístas, Deus não pode responder. Precisamos ser altruístas para que Deus possa responder às nossas orações. Quanto mais egoístas somos, menos Deus pode agir. Não é seguro para Ele nos dar poder quando somos egoístas, porque vamos usar essas bênçãos de maneira errada. Já que somos egoístas, precisamos ser altruístas, esquecer de nós mesmos para que Deus possa nos dar poder. Então, usaremos isso da maneira certa. Você me segue? Portanto, você precisa abrir mão de si mesmo para que Deus possa trabalhar por você. E quanto mais você morre para si mesmo, mais Ele pode trabalhar por você, porque é seguro. Faz sentido o que eu disse? Eu sei que é difícil, estamos passando por momentos difíceis, nós simplesmente não podemos desistir, nós sempre oramos por nós. Mas apenas tente, dedique tempo para louvar e dedique tempo para orar pelos outros. E dedique tempo para orar pela igreja. Não, genérico. Deus esteja com os pobres. Deus esteja com os perdidos. Esteja com a igreja, vá nome por nome, como se fossem seus filhos. Porque quanto mais você dedica tempo a cada nome, mais você dá a Deus oportunidades para agir por aquele nome. É uma questão de justiça universal. O que ele quer dizer? Deus nos deu liberdade de escolha. E ele respeita a nossa escolha. Satanás o acusou de que Deus é um tirano, mas Deus não é. Ele diz, isto é o bem, isto é o mal. Escolha. O que você escolher é isso que você recebe agora. Escute com atenção. Se meu filho diz, me deixe em paz. Eu não quero você na minha vida. Deus não pode ir lá. Porque meu filho fez uma escolha. E se Deus o forçasse, então Satanás estaria certo. Deus seria um tirano. Você me segue. Então se meu filho diz, me deixe em paz, mas eu oro em intercessão pelo meu filho, Deus pode agir porque Satanás diz, deixe-o em paz. Ele não gosta de você. Sim, mas o Pavel está orando por ele e eu tenho que responder a essa oração. É uma questão de justiça universal. Isso dá a Deus a oportunidade de agir. Portanto, você ora pelas pessoas, não para mudar a mente de Deus. Deus os ama, você não precisa mudar a mente dele. Mas porque isso dá a ele a oportunidade de agir. Você me segue? Portanto, escute com atenção. Existem 8 tipos de oração. Quantos? Apenas 2 deles você pode orar sem cessar. Os outros, você os coloca diante do Senhor e que a sua vontade seja feita. E você permite que a vontade dele seja feita. Você não pode dizer, eu quero que meu filho entre em Loma Linda. Por favor, Senhor, deixe meu filho entrar em Loma Linda. Por favor, Senhor. Deus pode não querer que ele entre em Loma Linda.
É uma escola maravilhosa. Não me entenda mal, eu só escolhi um nome, Andrews. Tanto faz, eu não me importo. Quando você faz essa oração, você não deixa a vontade de Deus ser feita. Você quer que a sua vontade seja feita. Você é o mestre e ele é o servo. Deveria ser o contrário, ele deveria ser o mestre. Portanto, quando você faz orações de petição, quando você faz todas as outras orações, você as apresenta diante do Senhor. E então, quando você diz que tudo seja feito, você realmente quer dizer isso. E você deixa que ele faça o que decidir. Eu sei que é difícil, mas eu fiz orações que Deus disse sim, e eu fiz orações que Deus respondeu, mas ele disse não. E ele disse, minha graça é suficiente. Não. E você precisa aceitar isso e seguir em frente. Porque 10 anos depois, você olha para trás e sabe de uma coisa. Essa foi a melhor escolha. Você me segue, mas quando você faz uma oração de relacionamento ou uma oração intercessória, essa é a oração que você pode fazer continuamente. Não a oração de petição. Você me entende? Não vamos falar sobre os 8 agora. Mas quando você faz uma oração de relacionamento, essa oração, você pode fazer o tempo todo. Porque quanto mais tempo você passa conhecendo-o, mais você o conhece, mais você o ama, mais você confia nele. Então, mais ele pode trabalhar em você. Você não é mudado lutando contra o pecado. Você não tem o poder de lutar contra Satanás. Satanás é mais inteligente do que você e eu. Deus não te deu o poder de mudar sua vida. Você pode mudar seu comportamento externo, mas não pode mudar seu coração. É preciso um milagre, um poder criativo para mudar seu coração. Você me entende? Portanto, se você tentar superar um pecado, quanto mais você ora, mais você peca. Já aconteceu com você? Eu não sou uma pessoa paciente. Eu tenho um pavio curto. E eu cansei de orar. Deus, me dê paciência. E eu perdi a paciência todo dia. E Deus não estava respondendo. Até que eu conversei com meu pai e ele disse, esse é o problema. Você faz uma oração de petição. Você deve fazer uma oração de relacionamento. Eu disse, o que você quer dizer? Ele disse, o que você precisa, você não precisa superar o pecado. Você precisa colocar Jesus no seu coração. Quando Jesus entra, Satanás sai. Eles não moram juntos, eles não gostam um do outro. Quando ele entra, Satanás sai. Enquanto Jesus estiver dentro, você não verá. Não se preocupe com isso, você não precisa perder tempo. Eu disse, o que você quer dizer? E meu pai me lembrou quando eu era criança. Quando eu era criança, eu costumava pegar pulgas do meu cachorro. Eu era louco, ainda sou louco. Não tão mal quanto eles, mas de qualquer forma, eu nunca me curei 100%. Eu pegava pulgas do meu cachorro e as colocava na banheira. Ou você toma banho, sabe? Eu as colocava na banheira e ficava assistindo como elas pulavam. Tentando escapar, mas elas pulavam tão alto e a banheira era tão funda que nunca conseguiam escapar. E meu pai disse, você se lembra quando você pegava pulgas do seu cachorro e as colocava na banheira? Sim, eles conseguiram escapar alguma vez. Eu disse, não, ele disse, é assim que você luta contra Satanás, você é como uma pulga. Quanto mais alto você pula, mais você vai quebrar suas pernas, mas você nunca vai escapar. Você vai morrer tentando porque você simplesmente não tem esse poder. Você não pode fazer coisas que só Cristo pode fazer. E meu pai disse, pare de lutar. Satanás, comece a convidar Deus. E meu pai disse, você não supera a escuridão lutando contra a escuridão. Você supera a escuridão acendendo a luz. Chame Jesus. Ele precisa lutar suas batalhas. Ele obteve a vitória, ele pode te dar a vitória. Você precisa que ele lute por você. Eu não entendi completamente. Agora eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Então eu comecei a orar porque ele me disse para, em vez de Senhor, me dê paciência. Me dê, eu tenho um pavio curto. Eu perco a paciência, eu fico com raiva, me dê paciência. Eu tenho orado essa oração por 2, 3, 4 anos. Nunca consegui paciência. Na verdade, eu piorava. Então eu comecei a orar por um relacionamento e nada aconteceu, para ser honesto. Então eu liguei para o meu pai. Eu disse, ei, eu tenho orado por um relacionamento há 1 semana. E ele estava tipo, você não desenvolve um relacionamento em 1 semana, leva uma vida... Eu disse, o que você quer dizer? Apenas passe tempo com Jesus todos os dias. Concentre-se nele, não nos seus pecados. Apenas olhe para a cruz. Apenas olhe para os milagres dele. Apenas olhe para o caráter dele. Conheça-o e pare de tentar mudar a si mesmo. E a minha raiva
Deixe isso para lá. Eu disse, o que você quer dizer? Apenas deixe assim. Eu disse, o que você quer dizer? Eu não deveria mudar. Isso não é da sua conta. Deus faz a mudança, não você. Vocês entendem, pessoal? Apenas conheçam Jesus. E me ocorreu que é isso que as pessoas de oração conseguem na Bíblia. Moisés, quero te ver. Eu quero te conhecer. Mostre-me o seu rosto. O que foi isso? Oração de relacionamento. Eu quero saber. David, eu quero te conhecer. Um dia com você é mais do que 1000 dias em Las Vegas. Eu te vi no seu santuário. Seu amor é melhor do que a vida. Davi, no Salmo 63, quando ele escreveu aquele salmo, o título diz: um salmo de Davi no deserto da Judéia, fugindo do rei Saul. Ele estava fugindo do rei Saul. Ele tinha 300 soldados, suas esposas e seus filhos. Cerca de 1000 pessoas, mais ou menos. Você já esteve no deserto da Judéia. Quantos de vocês? Eu estive lá. Você sabe o que tem lá? Nada. Aquelas pessoas são loucas, palestinos e israelenses. Eles lutam por nada. Eu não sei por que eles se matam. Não há água, não há flores. É tudo pedras e areia. Quando o ônibus parou, ele disse: este é o deserto da Judéia. Areia. E então montanhas, apenas pedras. E cavernas, cavernas vazias. Nem uma flor, sem ama, nada verde, sem água, Fahrenheit. Quente, louco. Então eu vou e desço do ônibus no deserto. E o cara diz: não, volta aqui. Eu disse: ok, por quê? Ele disse: você não sabe o que fez. Eu disse: não, o que eu fiz? Ele pegou uma pedra e fez isso. E escorpiões saíram da areia. Muitos escorpiões. É louco. Davi estava naquele deserto. Ele tinha que alimentar 1000 pessoas diariamente. De onde você dá comida para eles? Ele tinha que dar água para eles. De onde você dá água para eles? Ele teve que se esconder em cavernas para que o rei Saul não o matasse. Se você realmente fosse ele, pelo que você oraria? Comida, água, proteção e justiça. Salmo 63, uma oração de Davi quando ele estava no deserto da Judéia, fugindo do rei Saul. Todos os salmos, 12 versículos, nenhuma solicitação. E mesmo uma... Ele diz: em uma terra seca onde não há água, eu te vi. Seu amor é melhor do que a vida. Seu amor é melhor do que os alimentos mais ricos. Eu quero passar tempo com você. Eu te louvarei por toda a minha vida. Você é maravilhoso. Você é 12 vezes você. Você. Ele passa tempo louvando e admirando a Deus. Ele não passa tempo pedindo ajuda. Você não passa tempo orando pelo seu câncer. Você não passa tempo orando pela sua execução hipotecária. Você não passa tempo orando pelo seu divórcio. Apresente-os ao Senhor. Deixe-os lá. Siga em frente. Passe tempo conhecendo Jesus. Você não passa tempo mudando seus pecados? Passe tempo conhecendo Jesus. Ellen White diz: aos pés da cruz, contemplando o seu amor, contemplando o seu sacrifício, contemplando, observando o seu caráter. Ela diz: sem esforço humano. O que eu disse? Nós somos transformados à sua imagem, como somos transformados. Ao contemplar, Paulo diz: eu olho como em um espelho e sou mudado de glória em glória. Enquanto você contempla seu amor, Ellen diz: contemple a última semana de sua vida. À medida que você o contempla, enquanto passa tempo com ele, você começa a conhecê-lo, e quanto mais você o conhece, mais ele preenche seu coração. Sem nem perceber, você é transformado. Você nem tenta mudar. Você não tenta ser paciente. Você apenas passa tempo e se torna uma pessoa diferente. A presença. Ele te santifica. Você me segue? Então eu entendi o que meu pai disse. Pare de orar por paciência. Comece. Passar tempo com Jesus. Você precisa encher seu coração com a presença dele. Quando ele te enche, você não perde a paciência porque ele vive em você. Ele te controla. É isso que você precisa. Você precisa de Jesus. Você não precisa de paciência. Nós tentamos produzir os frutos do Espírito. Alô? Eles são os frutos do Espírito. Eles não são seus frutos.
Você precisa do Espírito para produzir os frutos do Espírito. Você não pode produzir os frutos do Espírito porque eles não são seus. Faz sentido? Então, voltando, em nossas orações, devemos passar mais tempo em relacionamento para conhecê-lo, porque conhecê-lo é a vida eterna. Devemos passar menos tempo conosco, com nossos problemas, com nossos pecados. Isso nos transformaria. Quanto mais lutamos, pior ficamos. Não é nossa missão mudar a nós mesmos ou mudar os outros. Nossa missão é conhecer Jesus e ter um relacionamento de qualidade. Isso nos mudaria e mudaria os outros. Quando Jesus é real aqui, isso resolve. Você me segue? Então, santificado seja o teu nome. Quando você diz santificado seja o teu nome, quando, finalmente, eu oro não para que Deus salve minha educação, mas para que Deus me ajude a honrá-lo, então Deus realmente salvou minha educação. E também toda a escola sabia que eu não ia à escola no sábado. E toda a escola estava comentando, sabe? O presidente mudou a lei e o Paul não precisa ir à escola no sábado. Agora todo mundo na escola estava me cumprimentando, me respeitando. Todo mundo, tipo, você pode orar por mim. Você pode orar por mim. Todo mundo queria que eu fosse, tipo, um guru ou algo assim, sabe? Eu disse, ei, eu não tenho poder. Você precisa orar. O que você diz quando ora? Ah, nada. Eu apenas peço a ele que me ajude a representá-lo. Agora eu era o professor, sabe, pessoal? É fácil dizer, mas não é tão fácil fazer. Temos a tendência de orar sempre a mesma oração. Não nos sentimos bem antes de dizer as mesmas palavras. Eles te dizem, é como se você se observasse com honestidade todos os dias, nós meio que oramos a mesma oração. Se eu dissesse as mesmas palavras todos os dias para a minha esposa, eu dormiria no sofá. Minha esposa, ele quer que eu esteja aberto. Ter uma conversa de qualidade. Por que não abrimos nossos corações a Deus para ter uma conversa de qualidade? De qualquer forma. Santificado seja o teu nome. Próxima, o que é? Venha, teu reino. Nem fala sobre a segunda vinda porque não está no tempo futuro. Está no presente, no tempo contínuo, na gramática grega. Não diz que a segunda vinda venha, diz que o teu reino venha hoje para a minha vida. Essa é a tradução. É como se Jesus dissesse a Zaqueu, hoje, o reino entrou na sua casa, você me segue? Porque a propósito, pessoal, se Deus não entrar na sua casa hoje, ele não vai entrar quando ele voltar. Você não muda, então. Você muda agora, você não vai mudar, então. Período, tarde demais. Eles não podiam entrar na arca quando a porta estava fechada, era tarde demais. Você me segue? Você muda hoje? Hoje, o dia da salvação. Certo? Então deixe-me te dar um exemplo. A maioria de nós, todos nós, vive uma vida dupla. A igreja, como você está? Como você está? Bom, eles não estão bem, eu te digo com certeza. Deus te abençoe, que tempo maravilhoso. Bom sábado. Bom te ver. Bom te ver, deixando. Isso, falso. Todos nós lutamos de maneiras diferentes, mas todos nós lutamos. E quando eu digo como você está, quer dizer, eu te cumprimento, me deixe em paz. Não me diga como vai, eu tenho o meu. Nós falsos, nós somos assim uns com os outros. Nós somos assim com Deus. Nós dizemos, eu amo Jesus, eu confio nele. Nós não confiamos nele. Nós lutamos, nós duvidamos quando oramos, nós lutamos, nós não estamos seguros. Você me segue. Quando você diz, venha o teu reino, isso significa que Deus se move por completo em nosso coração, em nossa família. E ele vive lá e nós o conhecemos tanto que morremos para nós mesmos. Nós somos crucificados e não vivemos mais. Ele se move lá e nós morremos diariamente, por exemplo. Eu amo motocicletas. Eu espero que Deus me deixe levar minha moto para o céu. Porque não, minha moto nunca pecou. Ela é justa. A Honda Nighthawk 750, 4 cilindros. É só uma bala. E 6 marchas. É loucura. Você se sente bem. Eu comprei minha moto em uma venda de garagem.
Uma bicicleta que talvez valesse os 2.000, os 3.000. Eles se divorciaram, ele foi embora. Ela tinha a moto e a moto não conseguia ligar. E ela não tinha uma licença, um alvará. Então ela disse, quanto você pagou por isso? Eu disse, quanto você quer? 500? 500. Consegui a moto antes que ela mudasse de ideia. Eu acabei de trocar a bateria e eu tinha uma moto nova. E então eu subo na moto e chamo uma senhora santa da igreja para visitá-la. Ela era uma senhora santa como Maria, a mãe de Jesus. Ela até tinha uma voz santa. Senhor, nós te amamos tanto. Eu acabei de me mudar para aquele distrito e ela me diz, pastor, nós te amamos. Eu pensei comigo mesma, como você me ama? Você nem me conhece. Eu não disse, eu também te amo. Eu mentiria, então prefiro ficar em silêncio. Eu disse, obrigado, vou orar por você. De qualquer forma, então eu liguei para a senhora santa e disse, estou indo te visitar. Estamos de volta. Ok, estou tão feliz, nós estamos tão felizes. Ok, eu cheguei na minha bicicleta, natureza 32 quilômetros, zoom, passeio agradável. Cheguei lá, ela abraçou, o marido dela me abraçou. Membros da igreja perfeitos, os melhores. Nós conversamos, nós oramos, eu vou. Mas eu acabei de pegar a bicicleta no dia anterior e eu não conhecia a bicicleta. Então depois eu fui embora, a bicicleta parou de funcionar. Eu tentei e não ligou. Não ligou. Eu esqueci que embaixo do tanque você deve abrir a gasolina e a bicicleta estava funcionando com a gasolina do carburador. Quando aquela gasolina acabou, a bicicleta parou de funcionar e eu voltei a pé para pedir ajuda. Eles não ouviram o motor, então não sabiam que eu estava voltando. E ela perdeu a voz sagrada, ela estava gritando, ela estava chamando ele de nomes feios, com palavras ruins. Quer dizer, horrível. Eu não vou dizer a primeira letra da palavra. Ele disse, você, M. E então outra palavra. Raum. Gritando, você... E ele diz, você não pode falar comigo assim. E ele a empurrou fisicamente contra a porta e ela gritou de volta e o chamou de nomes ainda piores. Foi um inferno. A voz sagrada tinha ido embora. Eu não bati na porta. Eu saí cabisbaixa, esperando que eles não me vissem, porque eu estava envergonhada pela vergonha deles. E ele diz, você amassou a porta da garagem, você é uma mulher estúpida. Olha, o que você fez? E ele abre a porta para mostrar a ela a porta da garagem que ela amassou. E eles me veem. E instantaneamente, a história voltou. Estamos tão felizes em te ver. Não havia céu na casa deles. Era um inferno. Totalmente, 100%. Inferno horrível. Não, podemos dar às pessoas o que não temos. Você não pode dar Jesus antes de ter Jesus. Essa é a razão pela qual não temos sucesso. Porque precisamos estar cheios de céu para poder compartilhar o céu. Você me segue? Quando tivemos o terremoto na Romênia, em 1977, foi 6,9. Na escala Richter, você sabe o que isso significa? Isso é forte. Por 1 minuto e 15 segundos. Eu estava em um prédio alto no 4º andar. O prédio todo estava fazendo isso. Prédios desabaram. Mais de 40.000 pessoas morreram. Eu vi partes de corpos nos escombros. Estava cheirando mal depois de alguns dias. Quando o prédio começou a se mover, minha mãe começou a gritar e a rezar por perdão por algum motivo. Meu pai começou a cantar, Rocha Eterna, deixou para mim, deixe-me me esconder em ti. E minha mãe, como você pode cantar? Eu disse, o conheço. E eu sei que ele está bem aqui. E eu não preciso entrar em pânico. Se ele quer que eu saia, que o prédio desabe, nós vamos embora. Se ele quer que eu morra, qual seria o sentido de gritar? Estou pronto para morrer. Leva 1 segundo e então eu o vejo. Então eu estou feliz. De qualquer forma, minha mãe balançou a cabeça. Como você pode fazer isso? Eu disse, querida, você precisa passar mais tempo em oração, querida.
Os vizinhos estavam correndo escada abaixo porque os elevadores não funcionavam. Cerca de 2, 3 famílias bateram na nossa porta. Senhor, já podemos entrar? Meu pai disse, sim. Por quê? Nós sabemos que as pessoas morrem. Nós vimos isso pela janela. Um prédio veio e matou também aqueles que estavam embaixo. Sabemos que o céu está aqui. Os anjos estão aqui na sua casa. Sabemos que é seguro. Podemos entrar? Ok, entrem. Eu não tenho lugares para todo mundo. Sente-se no chão. Eles se sentaram no chão. Eles estavam tipo, como você pode estar tão calma? Fique quieto. E então ele disse para minha irmã, vá ao piano, toque Rock of Ages. Ela começou, e então ele diria a eles as palavras, Rock of Ages, faça isso. Todo mundo Rock of Ages. Deixa eu esconder meu. E eles estavam cantando, e o prédio estava se movendo, e então o prédio parou. Eu disse, ok, deixe-me fazer uma oração. Voltem para casa. Como ele podia estar tão calmo? Eles disseram, sabemos que o céu está aqui, os anjos estão aqui. As pessoas veem isso. Isso é o que você ora, Senhor, que o seu reino venha hoje ao meu coração, à minha família, à minha igreja. Hoje, não amanhã, não na segunda vinda. Isso é tarde demais. É isso que significa não viver uma vida dupla, mas estar cheio do céu, até o ponto em que transborda, chega ao ponto que é visível, ao ponto que é atraente. Isso é melhor do que evangelismo. É quando você tem o poder de salvar as pessoas. Não quando você lhes conta doutrinas. Não me entenda mal, doutrinas são boas, mas elas nunca vão mudar ninguém. A menos que você esteja cheio do céu, o céu deve estar ao seu redor, brilhando através de você. O céu deve ser tão poderoso que as pessoas deveriam correr até você como pulgas em direção à luz à noite. As pessoas são atraídas quando veem Deus, não quando veem doutrina. Você me segue? Eu tenho um amigo, John, em Flint, Michigan. Quando eu fiz meu trabalho de evangelista lá, anos atrás, um século atrás, eu conversei com ele sobre oração. E eu disse a ele, o céu precisa se mover dentro das nossas casas. Como Jesus disse a Zaqueu, hoje meu reino entrou na sua casa só quando Jesus entrou. Ele não disse, mude-me. Ele disse, eu quero vê-lo. Então ele subiu na árvore para ver Jesus. Quando você quer vê-lo, quando você quer conhecê-lo, quando ele se move na sua casa, é aí que você muda. Logo depois que ele quis conhecer Jesus, Jesus entrou na sua casa. Quando Jesus entrou na casa dele, ele foi mudado. Ele disse, eu vou devolver, eu vou fazer isso. Ele era totalmente um homem novo. Então eu disse a John em Flint, é assim que a mudança acontece, quando você não tenta mudar, mas tenta conhecê-lo e convidá-lo para entrar. E isso é muito difícil porque exige rendição. E nós preferiríamos economizar e guardar o sábado e comer tofu do que nos render. Quer dizer, não me entenda mal, essas são coisas boas. Eu também gosto deles, mas eles não substituem a rendição. E nós não gostamos de nos render, preferimos 50% ou 90%. Mas se render completamente, isso é meio complicado. Nós não nos sentimos bem se controlamos. Nós não confiamos nele o suficiente para simplesmente deixá-lo cuidar disso e seguir em frente. Isso não é seguro. Nós achamos que se estamos no controle, ele está seguro. Isso é loucura. E nós fazemos uma bagunça em nossas vidas, em nossas famílias. Quando você se rende completamente, sente que não está no controle. Mas é aí que ele pode finalmente agir. Antes disso, é você trabalhando. Depois que você se rende, é ele quem trabalha. Então eu disse ao John, toda manhã você precisa se render completamente e dizer, Senhor, eu não consigo. Você precisa me matar hoje. Faça o que for preciso. E a propósito, isso vai ser doloroso. Vai ser uma cirurgia dolorosa. Quando ele fizer isso, e eu disse, você precisa dizer, Senhor, faça o que for preciso e me ajude. Renda-se e assuma, ao ponto de que você sinta isso. Eu e o John dissemos, Pavel, eu sei que eu preciso fazer isso. É muito difícil. Eu disse, cara, então, por que você vai à igreja? Qual é o objetivo de guardar o sábado? Qual é o objetivo de orar? E se você nunca se render, você acha que pode ir para o céu se ainda estiver no controle? Não ele,
Antes de você morrer, você não pode ser ressuscitado. Você me segue antes de morrer. Você não recebe uma nova vida enquanto a vida antiga ainda estiver em você. Ellen White diz que Deus não pode mudar nossos corações. Ele o substitui por um novo coração. Ela diz que o eu precisa ser crucificado. Nunca iremos transmitir a nova vida dele antes de morrermos para nós mesmos. O grão não pode produzir antes de ir para o chão e morrer. Então, eu disse a ele, John, não haverá mudança na sua vida. Não haverá céu na sua vida. Você sempre vai lutar. Você sempre vai guardar o sábado como os fariseus e nunca vai mudar, nunca vai ter poder e nunca vai se salvar. Nem mesmo sua família, além de outros. Você precisa se render. Eu disse, ok, vou pedir a Deus para me ajudar a fazer isso. Eu disse, essa é a resposta certa. Você não vai dizer, eu vou fazer isso. É como Israel, nós vamos seguir o que o Senhor disse. 40 dias depois, eles fazem um bezerro de ouro. Você não pode fazer isso, você precisa pedir a ele para fazer isso. Ele me ligou cerca de 2 ou 3 meses depois. Pavel, eu tenho orado essa oração todas as manhãs. Senhor, por favor, me ajude a me render. Por favor, me mate hoje. Por favor, entre na minha vida e assuma o controle. Por favor, faça toda a transformação necessária. Por favor, use-me. Apenas entre no meu coração. E ele disse que depois de cerca de 2 meses orando constantemente aquela oração e dando a ele permissão para trabalhar todos os dias, ele começou a agir. E por algum motivo temos um ambiente diferente em casa. Nossos filhos se comportam de forma diferente. Não é que eu os ensinei de forma diferente. É só que eles de alguma forma se comportam de maneira diferente. E ele diz, Deus está me usando todos os dias. Deus está trabalhando através de mim como nunca antes na minha vida. Eu disse, John, eu não acredito em genérico. Me dê detalhes, me conte uma história, prove isso. A menos que você tenha histórias, eu não confio em você. Ah, sim, as pessoas podem dizer, ele é maravilhoso. Isso é balela, me dê histórias. Se Deus não fez algo por você hoje, palavras não me impressionam. É assim que eu sou, palavras não impressionam. Oh, eu te amo. Sério? Como você prova isso? Você precisa me mostrar, mostre os frutos, não apenas as folhas. É fácil falar, você sabe, faça algo. Então eu disse a mim mesmo, me conte uma história. Você diz que Deus é real na sua... Pai, eu posso te contar 10 histórias, uma a cada dia. Certo? Agora me dê uma... E ele diz, bem, na semana passada eu estava dirigindo na Interstate 94. Era conhecimento. Bem, quando você fala de Michigan, você fala de neve. Eles vão junto, sabe? E ele diz, estava nevando e estava tudo branco. E eu estava orando também. Enquanto dirigia indo para o trabalho. Senhor, me ajude a me entregar. Ajude-me a ser usado. Entre na minha vida, faça o que você quiser. Me use se você quiser. Eu me coloquei à disposição. Me mate se você quiser. Apenas venha, assuma o controle. E o Senhor disse na minha mente, e ele disse, Pavel, quanto mais eu oro, mais tempo eu passo com ele. Quanto mais eu comecei a conhecer a voz dele... Ok, continue. E ele diz, o Senhor disse na minha mente, olhe, à direita. E eu olhei para a direita e eu vi no campo algo branco na neve. Então eu disse à minha esposa, querida, tem algo branco na neve. E ela disse, querido, a neve é branca. Eu disse, não, tinha algo mais branco na neve. E ele vai para a placa de proibição de retorno, onde não se deve virar. Só os carros da polícia viram ali. E ele fez a volta na rodovia. Ele foi para a saída anterior, virou e voltou de novo, devagar. E com certeza, um velho, cabelo grisalho, roupão branco caído na neve. Ele para o carro, liga aquelas luzes, não sei como se chama em inglês, piscas, sei lá. E ele vai. Até lá, e o homem tem algo aqui que diz o nome dele e depois diz Alzheimer. O homem saiu do asilo para ir para casa e ele não sabia como chegar em casa. E ele congelou, caiu no gelo. Então o Jan o pegou, colocou no SUV e o levou para o hospital mais próximo. E o médico disse, 2 minutos a mais teria sido tarde demais. Você salvou a vida dele. E o médico chamou a filha do homem. Ela vem e diz, muito obrigado. Como você o encontrou? Bem, é uma longa história. Me conte a história, por favor. Bem, você vê, eu oro todas as manhãs. Para que Deus assuma o controle
E eu oro todas as manhãs para que eu me renda e que ele seja real na minha vida. E eu oro para que ele venha com seu reino para a minha casa, para o meu coração. E eu morro e ele vive em mim e ele me usa. E Deus vem todas as manhãs e ele fala comigo e ele é real. Então Deus falou e disse, olha, certo? E eu olhei e o vi. E é muito difícil vê-lo na neve porque ele estava todo branco. Mas quando Deus fala, eu conheço a voz dele. Então eu olho com cuidado e me afasto. E olho com cuidado até que eu o vi. E ela diz, qual é a sua igreja? Este é o endereço. Que igreja é essa? Adventista do sétimo dia. Eu quero me juntar à sua igreja. Bem, mas nós guardamos o sábado, não o domingo. Eu não me importo se você guarda a terça-feira. Bem, nós não comemos carne de porco. O que você come? Você come frango? Sim. Certo. Eu vou. E ela diz, por que você viria à minha igreja? Eu preciso de uma igreja onde Deus é real, não apenas palavras. As pessoas estão procurando por Deus, não por doutrinas, não por palavras. Você me segue? Uma igreja, uma vida que é atraente, é uma vida que está cheia de céu. Que horas são? Nosso tempo acabou. 20 minutos? Ok, podemos continuar. Quer dizer, 12 horas para passar pelo seminário de oração, certo? Então, sem preocupações. Antes de você fazer isso, você tem perguntas e respostas até. Agora, quer dizer, não responder perguntas. Eu dou a resposta, você tem perguntas, sinta-se à vontade para perguntar a qualquer um. Como você faz uma oração intercessória? Bem, não é ciência de foguetes, na minha opinião. Então, quando você ora, a oração intercessória não é quando você ora por outras pessoas, por um emprego. Isso não é intercessão. É quando você ora pela salvação de alguém. Quando você ora pela saúde de alguém. Isso não é intercessão, mas sim uma oração de petição. A oração intercessória está relacionada à vida eterna. A vida eterna de alguém. Qualquer outra oração, quando você ora pelas necessidades de alguém, ou pela saúde, ou pela família, ou por ajuda, essas são orações de petição. Você as apresenta diante do Senhor e então aceita. Vontade de Deus. Como Paulo, ele orou por segurança. E Deus disse não. E ele perdeu a cabeça. João Batista perdeu a cabeça. Pedro foi crucificado porque Deus não os salvou. Quem você pensa que é? Que Deus te salvaria? Você me segue? Isso estaria certo? Deus te salva, mas ele não salva o outro cara. Você acha que é mais santo do que o outro, então você merece. Deus, por algum motivo, diz sim, não. Sim, não. Porque ele conhece o quadro geral. Jó perdeu seu negócio. Sua casa, 10 filhos em um dia. Se você perde um filho, é uma loucura, você perde a cabeça. Perder 10 filhos em um dia. Eu conversei com uma senhora na semana passada na Carolina. Ela perdeu o filho e o marido. E ela estava totalmente desanimada. Quando você perde 10 filhos, você acha que é fácil? E sua saúde, sua casa, seu trabalho e tudo que você tem. No entanto, ele não diz, por favor, me ajude. Ele diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Você não segue a Deus porque precisa de ajuda. Você não confia em Deus porque Ele responde. Você não ora para obter respostas. A oração não é uma questão de obter respostas, bênçãos ou ajuda. A oração é uma questão de conhecer Jesus para ganhar relacionamento, para adquirir conhecimento do santo. Você me segue quando você busca respostas. Se não as obtém, você perde sua fé. Quando você busca Jesus, você faz sua fé crescer. A oração deve ser para construir relacionamento, não para obter respostas. Respostas, você apresenta a sua necessidade. E ele pode dizer sim, pode dizer não, ou pode dizer não agora, ou não dessa forma. O que quer que ele diga, você diz, eu aceito, obrigado. Eu não entendo, é loucura, mas eu conheço você. Eu passo tempo com você e confio em você.
Então, o que quer que você decida que tudo seja feito, eu estou falando sério? Obrigado. E você segue em frente, você não o pressiona até a morte. Por favor, faça isso. Faça isso. Por favor, faça isso. Como o rei que diz, Ezequias, dê vida, me dê vida, me dê vida. Ok, eu te dou mais 15 anos. Aqueles foram os piores anos da vida dele. Porque nesses 15 anos, por causa do que ele fez, ele perdeu seu filho e perdeu o reino. E eles foram para a Babilônia por causa do erro dele. Teria sido melhor para ele morrer. Nós nos concentramos demais no aqui e agora, em vez de focar no lá e então. Esta vida é curta e miserável. Deus quer que tenhamos em mente a eternidade. Portanto, quando você apresenta uma necessidade, você a entrega a Ele. Deixa lá e dá a Ele permissão para agir e você aceita a vontade dEle, seja o que for. Moisés, deixe-me ir para a terra prometida. Não pare de insistir. Nós continuamos insistindo e insistindo. Nós queremos nossa vontade, não queremos a vontade dele. E antes que ele faça do jeito que queremos, não ficamos felizes. Portanto, tudo o que pedimos são petições. A intercessão tem a ver apenas com a vida eterna de alguém. Salvação. Jesus não veio para nos ajudar aqui. Oh, sim, ele ressuscitou Lázaro, mas adivinha? Lázaro morreu de novo. Sim, ele curou alguém, mas aquelas pessoas ficaram doentes de novo. Sim, ele os alimentou, mas eles ficaram com fome de novo. Ele não veio para te ajudar a passar alguns anos miseráveis aqui. Ele veio para te salvar, te dar a vida eterna. Até mesmo os milagres dele, se você prestar atenção, ele diz, ressuscite-o para que eles possam crer em você. Qual era o propósito? Quando ele curou o cara paralisado, perdoados, seus pecados estão perdoados. Quem é esse cara que acha que pode perdoar pecados? E Jesus diz, pegue sua cama e ande, mas antes de fazer isso ele diz, para que você saiba que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, pegue sua cama e ande. Qual é o propósito da cura? Para você saber, e a palavra não é dunamis, eles disseram, quem é esse homem que tem o poder de perdoar pecados? Usando a palavra dunamis, ele não usa a palavra dunamis, ele diz, você, exousia, para que você saiba que eu tenho a autoridade e essa palavra é usada apenas para Deus. Basicamente, ele diz, para que vocês saibam que eu sou ele, eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês esperam, eu sou Deus. Qual foi o propósito do milagre? Para que eles o conhecessem e assim pudessem ser salvos. Quando ele fez o milagre, ele não o fez para ajudá-los agora. Ele fez isso para que eles o conhecessem e pudessem ser salvos, para que pudessem estar no céu. Esse era o propósito dele, essa é a razão pela qual ele veio. Portanto, ele pode dizer sim, pode dizer não. O objetivo, ele é nos salvar. A oração intercessória é quando você ora pela salvação de alguém. Quando você ora pela salvação de alguém, você não diz, oh, por favor, salve-os. Você ora diariamente por eles. Você continua pedindo, Deus, por favor, não os deixe sozinhos. Por favor, trabalhe com eles. Faça o que for preciso. Que fazer o que for preciso é meio doloroso. Porque ele vai... Enquanto você continuar orando, ele continuará agindo. Eu conversei com uma senhora, ela orou por seu filho durante 40 anos. O filho dela saiu da igreja, ele nunca voltou. Ele disse, mãe, se você falar sobre Deus de novo, eu vou mudar meu endereço. Eu vou mudar meu telefone. Você nunca mais vai me ver. Eu quero ouvir a palavra Deus. Eu odeio Deus. Eu só não quero ir à igreja. Me deixe em paz. E ela disse, Joe, ela me disse, pastor, o que eu devo fazer? Ore por ele. Eu fiz isso nos últimos 2 anos. João... A oração intercessória não é algo que você faz uma vez ou 2 vezes. Enquanto você viver, porque isso dá a Deus uma nova oportunidade de trabalhar com Ele a cada dia. E você quer que Deus trabalhe com Ele todos os dias. E ela orou por 40 anos e morreu. E ela nunca o viu se virando. E ela estava no hospital, morrendo. Pastor, eu estive orando por 40 anos. Claro, eu não estava lá há 40 anos. Mas eu disse a ela antes de morrer, pastor, eu estive orando por 40 anos. Ela orou, ela morreu. No funeral dela, ele veio, microfone. Mike Waller, em português, ele veio, ele ficou impressionado com o sermão. Eu disse, eu quero ver a mamãe. Você me batizaria? Eu fiz, e então eu e o Mike plantamos uma igreja em Monroe, Wisconsin, e ele é o ancião principal. Quando Jesus voltar, ela terá uma surpresa. Seu travesso aqui no céu. Sim.
Isso é bom, oração intercessória, você ora todo dia. Meu filho, eu tenho 2 meninos. Um deles sempre foi bom, o outro era um travesso. Ele decidiu que queria se divertir. Ele saiu da igreja e me disse: não fale sobre Deus novamente. Eu realmente acredito em Deus. Eu sei que Ele me ama, eu o amo, mas eu sou jovem, quero aproveitar a vida. E quando eu tiver a sua idade, o que isso significa? Sua idade. Quando eu tiver a sua idade, eu vou me virar. Eu comecei a orar e estava orando por ele. E ele não se virava. E eu estava orando por ele. E ele não se virava. E eu disse: Senhor, eu vou implorar por ele até que você faça algo. E eu não me importo com o que você fizer. Faça o que for preciso para salvá-lo. Você ora isso. É uma oração difícil de fazer. A oração do faça o que for que eu faço por ele. E ele estava voltando para casa para o Natal. Estava dirigindo a 95 milhas por hora. E estava chovendo e escorregadio porque estava frio e congelando. E ele adormeceu dirigindo e perdeu o controle. Quando ele acordou, o carro dele estava girando e batendo na base de concreto de uma ponte de uma rua diferente que passava sobre a rodovia. Então ele viu o impacto na ponte. Ele puxou o volante para o outro lado, o carro foi na outra direção e subiu a estrada. 27 pés de queda livre em como você chama, o que é lama. E água e ervas. Um pântano. Ok? Eu não sei como. O carro dele afundou. Na lama e nas ervas e nos arbustos ao redor, você não conseguia nem ver o carro. Ele foi para baixo. Um caminhão de 18 rodas que estava atrás viu o carro sendo destruído. E ele chamou a polícia. Havia um carro. Vários metros à frente, como meia milha. Eu o vi girando e então ele desapareceu. A polícia chegou e estava procurando por ele. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Eles não viram nenhum carro porque o carro estava lá embaixo. Submarino. Então meu filho lá, ele tentou ligar o carro. Ele tentou abrir as janelas, nada. Ele tentou abrir a porta, sem energia. E ele começou a acabar o ar. Comecei a orar: Senhor, salve minha vida. Se você me salvar, eu vou mudar de vida. E depois que ele orou, tentou novamente e a janela se abriu. Ele saiu, rastejou, de volta para a estrada, acenou, e a polícia veio e depois uma guindaste. Eles tiraram o carro dele. Ele chegou em casa cerca de 9 horas mais tarde do que deveria. Nós sabíamos que algo tinha acontecido. Nós simplesmente não sabíamos o que tinha acontecido porque o telefone dele não estava funcionando. De qualquer forma. Então, ele diz: eu vou mudar. Uma semana depois ele disse: deixa eu explicar o que aconteceu. Quando eu desliguei, o carro se reiniciou e então o carro ligou e você sabe que não foi Deus. E ele não mudou de caminho e eu continuei orando. E ele veio nas próximas férias e adormeceu, batendo em 6 carros. E também estragou o carro dele. 7 carros no total. Eu vou mudar de vida, mas ele não mudou. E então ele estava em um sábado no lago esquiando. E ele queria dar uma pirueta no ar, para ser engraçado, para mostrar aos amigos o quão legal ele é. E a alça se soltou e bateu nele aqui, arrancando a orelha dele. Ele pegou a orelha e então desmaiou. E eles o colocaram no barco e o levaram para o hospital. E o médico nos ligou e disse que se a alça tivesse batido 1 centímetro para a esquerda, teria matado ele instantaneamente. E ele disse: eu vou mudar. E ele não mudou. E ele disse: pare de orar. Porque é isso que acontece na minha vida quando você ora. Eu disse: filho, eu nunca vou parar de orar. E não há nada que você possa fazer a respeito. Eu continuei orando. E em um sábado ele estava no caminhão de 18 rodas. Eu disse: caminhão de 18 rodas. Caminhonete, desculpe. Eu dirigi ontem e na noite passada. Eu não dormi muito, então estou cansado. Ele estava na caminhonete, sábado. E havia 4 caras malucos em Collegedale, Tennessee, tentando subir a montanha, e estava muito íngreme, e ele queria mostrar o quão legal ele é, e ele ganhou velocidade quando subiu a montanha. A caminhonete virou e cortou a cabeça dele entre a caminhonete e a pedra, levando o lado direito do rosto. E havia partes do cérebro expostas, corredores de osso na pedra. O capacete dele simplesmente se despedaçou. E ele perdeu a consciência e o levaram para o hospital.
os médicos nos ligaram e deram 4 horas para ele viver. Minha esposa disse, ela perdeu a cabeça gritando, nós perdemos nosso menino. Eu disse, não, na verdade é oração. Deus está trabalhando, tentando chamar a atenção dele para salvá-lo. Como você pode estar calmo? Bem, eu orei sobre isso, pare de orar assim. Tão bem. Deus quer salvá-lo e ele simplesmente não consegue chamar a atenção dele. Então Deus faz o que for preciso para salvá-lo. Porque Deus tem em mente a vida eterna, não. Esta vida como nós temos. Entramos no carro, eu liguei para o presidente da conferência em Wisconsin na época, consegui a permissão, entrei no carro e dirigi. Agora, eu tenho 5 minutos, ok, é uma viagem de 12 horas. Se eles me pegassem, teriam tirado minha licença de piloto porque eu estava voando. Eu fiz isso em 9 horas e 15 minutos e durante todo o caminho nós oramos. E eu orei por cerca de 5 horas pela vida dele e Deus não respondeu. E então eu orei pela salvação dele, pela vida eterna. E Deus respondeu. E a propósito, me ouça agora. O que quer que você salve, você perde. E o que quer que você esteja disposto a perder, é isso que você salva. Porque quem salva a sua vida, a perderá. E quem perde sua vida por mim, a salvará. Quem guarda pão, perde pão. Quem joga pão nas águas, o encontrará. Você me segue. Quem quer ser grande, vai ser pequeno. Quem é pequeno, vai ficar grande. Essa é a economia de Deus. Não me peça para explicar isso. É assim que funciona. Tudo que você ganha, você perde. Sempre que você abrir mão disso, quando Abraão quis seu filho, ele o perdeu. Quando ele estava pronto para sacrificar, então ele o obteve. Você me segue. Tudo que você não quer perder, esse é o seu Deus. Nada deve ficar entre você e Deus. Você deve estar disposto a abrir mão de mãe e pai, de tudo, do trabalho e de si mesmo. Então você é um discípulo. Ok. Então, depois de 5 horas eu disse, Senhor, eu entendi. Você quer que eu pare de orar pela vida dele? Você quer que eu ore pela salvação dele? Então, independentemente de você curá-lo ou não, se ele viver ou morrer, você salvará a vida eterna dele. E Deus me deu paz. Sim. E Dana disse, por favor, não ore assim. Ore pela vida dele. Eu disse, querida, eu não posso, eu tenho que fazer o que Deus me disse para fazer. O médico, depois que eu disse, você pode levá-lo, apenas o salve. Essa foi uma oração difícil de fazer por um pai, acredite em mim. Quando finalmente eu disse que tudo esteja feito, o telefone toca. O médico está ligando e diz, senhor, Goya, isso é incrível. Fizemos uma tomografia e embora não haja osso, em vários lugares não há dano cerebral, não foi tocado, ele vai viver, mas ele pode parecer feio. Eu disse, bem, ele nunca pareceu bom para começar. Está tudo bem. E então o médico me ligou mais tarde, quando tivemos apenas 2 horas para conversar. Anuga, ele disse, você sabe o que? Estão saindo lascas de osso pelo olho. Nós achamos que ele tinha perdido a visão. O nervo óptico nunca foi tocado. A retina não foi destruída. Ele tem visão 20/20. Podemos salvar o olho dele. Ele disse, louvado seja o Senhor. Ele saiu, ele tem visão. Nós chegamos lá, os médicos fizeram 5 cirurgias plásticas e ele construiu o lado direito com titânio para copiar o lado esquerdo. Eu vou te mostrar fotos um desses dias, esta semana. Você nem sabe que ele fez uma cirurgia. Ele parece melhor do que antes. Ele é bonito. Quando ele acordou, estava todo enfaixado. Só este olho, aberto, tudo mais coberto. Eu disse, eu não estou morto, estou... Eu disse, ei, você é um adventista. Pessoas mortas não falam. Ele disse, eu sei, eu sei. Então eu estou vivo. Eu disse, sim. Você orou de novo, não foi? Sim. E eu nunca vou parar até você se virar. Eu tenho dano cerebral. Você não pode. Você não tem cérebro. O que há de errado com você para subir a montanha? Ho, 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 ho. Não me faça rir, isso dói. Ho, ho. E então ele diz, pai, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu tentei várias vezes e agora está escuro. Filho, você não deveria tentar mudar. Você deveria chamá-lo para entrar. Ele fará a mudança por você. Você precisa buscar relacionamento, não. Respostas. Então, como eu oro, você só precisa pedir todos os dias para Jesus entrar no seu coração, que o seu reino venha. É isso que significa. Me ensine. Certo, eu vou fazer isso. Meu filho se virou. Todo dia ele acorda por volta das 5. Todo dia ele ora.
Todo dia ele me liga, literalmente. Ontem eu acho que ele me ligou umas 5 vezes, às vezes demais. Me deixa em paz, estou ocupado. Ó, deixa eu te contar o que Deus fez por mim hoje. Todo dia ele tem experiências com Deus. Ele é maravilhoso. Então, pessoal, vocês veem como a oração funciona. Quando é uma oração verdadeira, não. Uma oração do tipo, faça o que eu quero. Nosso tempo acabou. Acho que respondi muito mais do que você esperava. Quando você faz uma pergunta, eu prego, eu não posso ajudar. Certo, vamos orar. Nos vemos amanhã de manhã, tá bom? Pai no céu, é incrível que você queira ter um relacionamento conosco, que você queira entrar em nossas vidas. É incrível que você prometeu que mudará nossos corações. Nós só precisamos te conhecer e confiar em você. Então, por favor, entre em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.